Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos recitar mais uma página do Alcorão Sagrado, a página 23, o capítulo 2, os versículos 146 até 153. Pude trazer seu Alcorão e ler comigo em árabe, a página 23. Se você está seguindo a tradução portuguesa, Surah Al-Baqarah, capítulo de Vaca, capítulo 2, os versículos 146 até 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Aqueles aos quais concedemos o livro, os adeptos do livro, os judeus e os cristãos, conhecem-no como conhecem a seus filhos. Eles conhecem o profeta Muhammad como conhecem os seus próprios filhos. E, por certo, um grupo deles oculta a verdade enquanto sabe. Mais um exemplo lindo do Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo, está dando um exemplo para nós. Exemplo de filho. Que os cristãos conhecem o profeta Muhammad, já sabem bem os sinais da profecia dele, eles têm isso nos livros deles, como conhecem os filhos deles. Porque a pessoa conhece seu filho muito bem, o filho cresceu com ele. Eles conheciam o profeta Muhammad e um grupo deles negou e yaktumun al-haq, ocultou a verdade. Às vezes sabemos de alguma coisa, mas não queremos mostrar a verdade e ocultamos a verdade. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. A verdade vem de teu Senhor, então não sejas de modo algum dos contestadores. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. E agora no versículo 148 voltou ao assunto anterior, que seja a mudança da direção da oração, ou seja, Qibla. Os muçulmanos no início do islamismo rezavam a direção do Masjid al-Aqsa em Jerusalém, e depois chegou a ordem de Deus para mudar a Qibla para Masjid al-Haram, a mesquita sagrada em Meca, como nos versículos anteriores, na página 122 foi citado. E para cada um há um rumo, para onde ele o faz voltar-se. Cada grupo tem uma direção. Então, emulai-vos pelas boas ações. Emulai-vos pelas boas ações. Você tem que acelerar. Você tem que, qualquer ação boa, fazer na hora certa, no início do tempo. Chegou a hora da oração, se tiver tempo e não tiver algo importante, na verdade não existe coisa mais importante que a oração. Não deixe sua oração para mais tarde. Faça no início de tempo, no início de prazo de fazer oração. Então, emulai-vos pelas boas ações de onde quer que estejas. Allah vos fará vir
a todos, por certo, Allah sobre todas as coisas é onipotente. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Agora vamos citar o versículo 149. Tem muita gente que está seguindo conosco, né, lendo o Corão em árabe. Tem muita gente que é iniciante na recitação do Corão. É bom ler conosco. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E por certo, está aí a verdade de teu Senhor e Allah não está desatento ao que fazes. Nos versículos anteriores, Deus mandou mudar a Qibla, eu já expliquei, de uma mesquita do Qiblatain. No meio da oração chegou a ordem de Deus e eles viraram para outra Qibla e já mudou a Qibla. Mas essa regra foi para quem estava rezando na cidade do profeta, Medina, na cidade de Medina. Para as pessoas não pensarem que essa regra, essa mudança da Qibla apenas para os moradores dessa cidade, está dizendo, se você saiu da cidade, também faça sua oração para a mesquita sagrada em Meca. Qualquer lugar que você esteja, faça a oração para a mesquita sagrada em Meca. Não tem mais oração para outra direção. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Estou dando ênfase nesse assunto mais uma vez, repetindo no versículo 150. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para seu rumo, a fim de que não haja da parte das pessoas argumentação contra vós, exceto dos injustos entre elas. Injusto, ignorante, sempre reclama. Mas Deus já explicou, expliquei isso na interpretação dos versículos anteriores, na página 122, que os judeus falavam que o último profeta, como a gente sabe, como está nos nossos livros, ele e os seus seguidores rezam a direção da cidade de Meca, uma mesquita lá, não é uma mesquita em Jerusalém. Então, quando chegou essa ordem, eles não terão mais argumentação contra os muçulmanos, que mudou a regra e tem que fazer oração para a direção de mesquita sagrada em Meca. E depois de 1400 anos, ainda todos os muçulmanos, 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos hoje em dia, atualmente, todas as mesquitas do mundo fazem oração à direção de mesquita sagrada em Meca. Então, não os receis e receiai em mim. O temor tem que ser a Deus só. E isso para que eu complete minha graça para convosco e para vos guiardes. E agora já acabou o assunto da Qibla, a direção, a oração. E últimos 3 versículos dessa página vai falar sobre outro assunto. Vamos lá. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
Assim enviamos-vos um mensageiro vindo de vós. Isso é muito importante. Deus várias vezes fala isso no Corão Sagrado, que manda um profeta para o povo deles mesmos, vindo de vós, que recita para vós nossos versículos. Yatlu alayhim ayat. Yatlu, a palavra yatlu, a tilawa, a tradução seja recitação. Ele recita, não é só ler versículo, recitar os versículos, pensando bem nos significados, e desse jeito que nós muçulmanos recitamos, e pensar bem o conteúdo. Às vezes lemos sem saber o que quer dizer. Essas palavras são palavras divinas, vindo de Deus, falando conosco. Temos que meditar todas as palavras divinas de Deus. Yatlu alaykum ayatina. Profeta Muhammad recita os versículos do Alcorão para vocês. Wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal-hikma. Yuzakki, traduzido como vos dignifica e vos ensina o livro. Primeiro fala yuzakkikum, dignifica, e depois yu'allimukum, ensina. Sabe, sempre dignificar, educar numa educação religiosa, e mais importante que é ensinar. Estudamos com o profeta, mas ele está nos purificando com essa recitação. Espiritualmente, é uma purificação para nossa alma. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, que nos ensina. O que o profeta ensina através dessas palavras? Ensina al-Kitab, seja o Corão. O melhor ensinamento dos versículos do Corão Sagrado. O melhor conselho vem da palavra de Deus do Corão Sagrado. Então, primeiro fala yu'allimukum al-kitab, ensinar o livro, as palavras divinas, e depois fala yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, e ensina o que vocês não sabiam. Várias ciências vieram de Deus através dos profetas. Então, yu'allimukum al-kitab wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Primeiramente, kitab, versículos, depois outras ciências. Então, e vós ensina o livro e a sabedoria, e vós ensina o que não sabíeis. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Então lembrai-vos de mim, eu me lembrarei de vós. Você lembra de mim, eu vou lembrar de você. Deus diz. Dhikr, lembrança, recordação, lembrar de Deus. Como subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Louvado seja Deus. Deus é o maior. Glorificado seja Deus. Sabe, tasbihatu zahra, salamun alayhi, que depois da oração a gente faz com aquela maspa, 34 vezes, Allahu akbar, 33 vezes, alhamdulillah, 33 vezes, subhanallah, Allahu akbar, ou seja, Allah, Deus é o maior, alhamdulillah, louvor a Deus, e subhanallah, glorificado seja Deus. Tudo isso se considera como zikr, recordação. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi interpretou esse versículo explicando para seu genro, seu primo Ali, o sucessor do profeta Ali. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Fadhkuruni adhkurkum." Lembram de mim para eu lembrar de vocês. Mas isso não quer dizer apenas falar algumas coisas com a língua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Não é apenas isso, não.
a lembrança de Deus, a recordação é nos momentos que você poderia cair no pecado se não tivesse lembrado de Deus. Você lembra de Deus e evita cometer pecado. Isso é a verdadeira recordação, o verdadeiro zikr. É isso? Washkuruli wa la takfurun. E agradecei-me e não me renegueis. Sejam gratos. Agradece a Deus e não renega Deus. Não renega as bênçãos de Deus, as graças de Deus, tudo que Deus te concedeu. Tem muita gente que, infelizmente, foca nas coisas que não tem, pensa porque está faltando na vida dele e não lembra as coisas que Deus concedeu. Muita coisa temos, muita coisa vindo de Deus, e temos que ser gratos. Em vez de pensar no que você não tem, pensa no que você tem. Não tenho casa ainda, tenho 40 anos, ainda não consegui comprar minha própria casa, um apartamento, um carro, nada. Pensa nas outras coisas que você tem. Você tem uma família linda, você tem uma esposa, você tem um filho, por exemplo, você tem mãe, pai, você tem saúde. Apenas a saúde, todos os órgãos do corpo funcionando certinho. Deus não merece louvor, não merece você lembrar dele e agradecer. Último versículo dessa página, 153. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ó vós que credes, implorai ajuda com a paciência e a oração. Pede ajuda da oração e da paciência. O Imam Ali, alayhi salam, foi narrado que quando ele estava com uma dificuldade, qualquer problema, ele fazia rak'atayn salat, 2 ciclos, 2 rak'at de oração, para Deus ajudar ele a resolver o problema. Os nossos sábios também faziam a mesma coisa. Avicina, o próprio Avicina, quando você estuda a vida dele, sempre ele rezava 2 rak'at de oração só para implorar ajuda da oração, ou como se for, implorar ajuda de Deus através da oração. Implorai ajuda com a paciência e a oração. Por certo, Allah é com os perseverantes. Perseverantes, nesse caso, quer dizer uma continuação nas ações boas. Não adianta você chamar Deus uma vez na semana e esquecer durante a semana, nos outros momentos. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.